que hoje vai ser difícil não ativar a quinta série. Vamos respirar. Somos adultas agora. Profissionais, são carreiras. Vamos falar de carreira. Vamos. Oi, gente! Uma alegria hoje estar aqui. Hoje, falar de carreira vai ser falar de uma carreira de uma vida inteira de amizade. Uma pessoa, uma mulher que eu conheço desde os 9 anos, 10, 9 anos. 10, 9 por aí. E é um orgulho estar aqui hoje conversando sobre vida, trabalho, maternidade. E eu arrisco a dizer, antes ainda... O negócio tá alto aqui, tá todo mundo fazendo reunião hoje. Gente, é assim, ó, vida real Acontecendo. Antes ainda de apresentar a minha entrevistada de hoje, eu arrisco a dizer que existem pessoas que conhecem você no meio social. Sim. Existem pessoas que conhecem você pelas suas atividades físicas. Sim, são vários grupos. Existem pessoas que vão te conhecer pela tua maternidade. Sim, sim. E um outro grupo que vai te conhecer do seu trabalho. Profissional, sim. É possível que existam muitas pessoas que não conheçam você por inteira. Essas muitas versões que eu acabei de falar. Você é uma delas, né? Uma das poucas que conhece todas as versões. Estou nesse grupo. Vamos lá, Michele. Você é mulher, mãe, esposa, você é filha, você é amiga, você é crossfiteira, marombeira, amante de musculação, apaixonada. E você também tem uma carreira que poucas pessoas falam quando a gente fala de sucesso na carreira, de carreiras brilhantes. As pessoas têm uma tendência a levar para o CLT, tem uma tendência a levar para o empreendedorismo. Sim. Poucas pessoas falam do sucesso sendo funcionária pública, na segurança pública. Antes da gente aprofundar esse tema, que eu queria trazer um pouco desses seus muitos papéis, quem é você, Michele, para quem não te conhece? Bem, vamos lá. Como a Thaisa já falou, eu sou um resumão aí de muitas áreas. Alguns me conhecem da profissão, outros da amizade, outras do grupo da academia. Mas eu sou a Michele mãe, né, que é meu primeiro papel. Quem me conhece sabe que eu sempre fui louca para ser mãe, então meu papel mais bonito na vida é ser mãe. Sou mãe do Miguel, afilhado da Thaisa. Eu sou esposa, eu sou filha e eu sou profissional da área de segurança pública do Rio de Janeiro. Sou guarda municipal do Rio. Atualmente a gente se enquadrou aí na segurança pública. E é isso, é lidar com todas essas funções de A a Z, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de uma pessoa que tem que ser um pouco mais dura, um pouco menos mulher às vezes, tem que guardar aí a área de ser mãe, você tem que pensar somente na sua profissão, você tem que deixar de lado algumas carências, Tentando resumir assim, deixar um pouco de ser mulher, eu acho que é bem isso. Eu vou conseguir explicar isso no decorrer da conversa, mas a gente tem que virar uma pessoa que é um agente só. Ou homem ou mulher, a gente tem que ser um agente único. Sim. O que eu estou entendendo da sua fala, Michele, é que por ser mulher, existe um caminho que é mais natural, né? Que é você ser delicada, ser feminina de fato, né? No cuidado, no servir. E quando a gente olha para a tua carreira, e aí eu posso dizer também, quando a gente olha para o teu perfil como mulher, e especialmente quando você está atuando na sua profissão, a gente fala de uma rigidez, né? Isso. A gente fala de um olhar atento o tempo inteiro, deixa de ser proteção e passa a ser uma segurança de fato, né? Um estado de alerta. E antes ainda da gente aprofundar, né, a sua realidade atual, como guarda, como força, né? Força municipal, que a gente vai falar sobre isso também. Você não começou como funcionária pública, né? Não.
Como que foi o teu início? Como que você se viu como profissional? E essa parte eu tenho certeza que nem todos conhecem. Eu iniciei minha carreira não do jeito que eu queria. Nós estudamos juntas, eu e Thaisa, então tinha todo aquele sonho da faculdade, do emprego master. Com 20 anos a gente já tinha o nosso plano de vida pronto. Sim. Só que, por desleixo meu, eu acabei deixando para lá a questão de faculdade, de estudar. Fui curtir, né? Quis curtir a vida. Aí eu comecei Sendo adolescente raiz. Comecei a trabalhar no shopping, foi meu primeiro emprego. Eu fiz shopping, bati cabeça no shopping, trabalhando em pé, e domingo a domingo. Aí foi quando começou a me incomodar um pouco a questão de cadê aqueles sonhos que você queria. As minhas amigas, graças a Deus, todas seguiram para a faculdade, se formando, tendo carreiras brilhantes. E eu ainda querendo aquela bagunça no shopping. Aí, não que não tenha sido bom, foi uma experiência legal, não desmerecendo quem tá, né, no shopping e tudo mais. Só que eu não queria mais, eu me via, meu Deus, sonhei tanta coisa e fiquei aqui. E meu pai, graças ao meu pai, eu voltei a estudar, fui para um preparatório, fiz um preparatório. Aí antes disso eu ainda consegui sair do shopping para um escritório de auxiliar administrativo. Gostei bastante, era bem legal, mas também era aquela coisa, né, salário bem precário. A empresa estava quase falindo já quando eu entrei, então, assim, foi mais triste por isso, porque não tinha questão de salário fixo, não sabia se eu recebia no outro mês, enfim. Voltei a estudar e a guarda municipal não foi nem um sonho. Eu lembro que meu professor do curso, ele falou assim, gente, faz a prova da Guarda Municipal do Rio, porque vai cair o que vocês estão estudando. Na época eu entrei para fazer a prova de Polícia Civil, se eu não me engano, não lembro qual era a prova, mas a matéria era parecida. Então eu fui, arrisquei, e em menos de um mês fazendo curso, aprovada na Guarda Municipal. Não sabia o que era ser guarda, não sabia nem o que guarda fazia, não tinha noção, mas fui, me enfiei de cabeça. Aí foi próximo às Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então o prefeito ele queria formar os agentes. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? 2022, 21. 21 para 22, que eu me formei na guarda em 22. Acho que antes. Perdão. A gente está falando de mais anos atrás. Me desculpa. Eu me formei na guarda em 2011. Isso. Para 2012. Desculpa. Então o concurso que eu passei foi no início de 2011. Porque nesse meio termo, até 2012, que eu me formei em abril de 2012, foi tudo. Teste de aptidão física, saúde, enfim. Fui tropeçando, não queria, porque eu falava, meu Deus, saí do shopping, não queria mais ficar em pé, vou ficar em pé sendo guarda municipal. Mas fui, graças a Deus, aprendi a admirar a instituição, não conhecia. Saí de lá no curso de formação com gás, querendo muito, admirando a instituição. E foi isso. Aí de lá para cá, continuo na instituição há 14 anos. Estou aí passando pela transformação da Guarda Municipal, que vamos falar um pouco disso também. Mas foi isso. Seguindo de um CLT, consegui entrar no preparatório, que na época foi difícil também. Parar para estudar novamente não era o que eu queria. Até hoje eu tenho essa questão por parar para estudar, mas é necessário. E é isso, e agora estou aí, 14 anos na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Uma fala sua me chamou a atenção, Michele, porque muitas pessoas olham a carreira ou o sucesso na carreira de uma forma muito linear. O que eu quero dizer com isso? Saiu da escola, entra na faculdade, e da faculdade você tudo já encontra o seu emprego perfeito, a sua profissão dos sonhos. Só que quando a gente vai para a vida real, né? A vida acontece de uma forma muito diferente, né? É frustrante até, né? Eu entendo quando você traz essa questão do estava me vendo num local, que é o shopping, que é um emprego digno como qualquer outro, só que a gente está falando de uma escala de trabalho que é exaustiva, de uma pressão por vendas que também é exaustiva, e uma perspectiva que frustra, como você acabou de falar, né? No sentido do que as pessoas têm de padrão de carreira. Sim, quando a gente sonha muito,
a gente se frustra mais também, né? Sim. Eu sonhei muito. Sim. Eu digo a gente porque Thaisa me conhece de infância e a gente tinha planos Sim. juntas de até os 20 anos já ter carro, casa, a gente falava que moraria junta num apartamento, viajaria, e quando você se vê com 20 anos e não aconteceu, aí vai dando aquela frustração. Não são todos que têm a oportunidade que eu tive de conseguir cair na consciência cedo, porque não é nem só consciência, é questão de poder parar naquele Sim. momento e estudar, porque nem todo mundo pode. Sim. Então, assim, mas é frustrante. A gente idealiza muita coisa e tem que ter força para conseguir conquistar algumas coisas, porque senão vai ficando só sonhos esquecidos, a lembrança vai sendo esquecida. E é isso, foi essa questão de parar e pensar, onde você quer chegar? Dá para chegar mais? Perfeito. Não, vou parar por aqui. Não, dá para ir um pouquinho mais. Eu consegui ir um pouquinho mais. Perfeito. E aí o que eu vejo, né, assim, a diferença, né, de uma carreira que é formada no funcionarismo público para uma carreira de CLT, por exemplo, é que eu vejo que o sucesso é invertido. Muitas pessoas sonham em passar num concurso público. Sim. Até hoje, porque a gente ainda enxerga o concurso público e de fato é como segurança, estabilidade, né? Sim. Você ter algo certo ali para sua família. E eu entendo, Michele, não sei se você entende assim, como um sucesso que vem antes. O passar sim. É um grande sucesso. Sim. Não é fácil. Eu digo que não é só passar na prova. É isso. Mediante a gente tem hoje em dia, milhares de pessoas estudando, muita gente aí batalhando, passar na prova é mais fácil. Você estudar, você conseguir passar. Agora, o pós que é difícil. E ainda assim, permanecer lá. Isso. Porque tem essa questão. Eu já me tive muitas vezes nesse lugar dentro da minha instituição. Eu estou aqui, às vezes não confortável, porque a Guarda Municipal ela tem muitos grupamentos e você não escolhe certo grupamento que você vai estar. Então você se vê ali, dentro de um lugar que você não quer mais estar. E se você sair dali, você conseguiu algo que todo mundo quer, vamos dizer assim, né? Muita gente, todo mundo. Sim. Não, mas muita gente, aí você fica, eu não posso nem desistir, porque eu volto muito para trás. E você tá ali num lugar que te dá muitas dificuldades. E uma delas, como a gente falou inicialmente, de estar ali sempre se provando ser um bom profissional. Para entrar, você passa por um teste, por avaliações de aptidão física, de provas, de questão de você lidar com hierarquia, que isso não é fácil. Eu aprendi isso lá também. As regras, né? Então não é só passar na prova, é o que vem depois também. E eu aprendi a Guarda Municipal já estando lá dentro, né? Geralmente, às vezes, a gente conhece a instituição antes de ir. Eu não sabia nada. Eu só fui, então tudo que eu aprendi do trabalho que eu estava iniciando foi no dia a dia, foi ali. Sim. E aí esse aprender, estando dentro da guarda, eu conhecendo a sua história muito de perto, você foi vivendo outros sonhos em paralelo, sim, né? Sim. Porque aí, entrando no meu ponto de vista, né, que o sucesso no funcionarismo público vem pelo passar na prova. E aí você entra, você vai passar pelos desafios ali dentro, corta um pouquinho, tem uma terceira pessoa, a mosca. Deixa eu botar café pra cá, pra ela se animar com o café. Você estando dentro ali da guarda, você enfrenta, né, os desafios de dentro, só que com estabilidade você começa a encontrar espaço para viver outros sonhos. Sim, e aí quando eu falo, né, de conhecer a tua história de perto, você vive muito a sua vida do autocuidado. Sim. Isso desde sempre. E eu queria que as pessoas conhecessem um pouco esse lado, entendendo que a carreira é algo muito integral, é muito amplo, né? Você desde sempre, desde que eu te conheço, você gosta de atividade física? Sim, sempre. Desde a época de... Eu não me lembro da época de não, né? Até na rua eu era mais chata para brincar, correr. Eu comecei a fazer musculação muito nova, com 16 para 17 anos, e me apaixonei. A questão minha com atividade física eu posso dizer que é paixão, é amor e é a minha terapia. Sim. Eu não tenho atividade física somente por causa do corpo.
Hoje em dia, depois que eu virei mãe, então ela virou meu porto seguro para eu me encontrar, para eu não me perder de mim. Vai ser um momento terapêutico. Porque eu amo, sempre amei musculação, aí veio a questão de ser mãe, que era uma paixão, e mesmo eu realizando o meu sonho de ser mãe, eu me peguei chorando muitas vezes porque eu estava me perdendo de mim, que era me perdendo da minha paixão de musculação. Meu filho nasceu um mês antes da pandemia, e eu me vi mãe, no puerpério, sem poder treinar, trancada, com medo de um vírus, emagreci muito, a minha autoestima estava baixa, bem baixa, quando começou a queda de cabelo, então foi juntando muita coisa. Só que eu não deixei para lá, não desisti. Óbvio que eu tenho uma força, uma rede de apoio muito grande, que facilita também. Antes do meu filho e agora com ele, eu sempre priorizei essa questão física, atividade física, tanto pelo corpo, pela vaidade e pela saúde, e como eu falei agora, pela minha paz interior, porque é onde eu tô comigo mesmo, eu consigo pensar nos meus problemas treinando, eu gosto de ter aquele momento meu ali, eu respirar, às vezes só o ambiente da academia já é terapêutico. Eu posso ir cansada, às vezes nem rende tanto, mas só de ir já é bom. Já renova. Já renova. E eu encontro todos os meios possíveis. Eu aprendi que eu tenho que me priorizar sempre. Porque o meu trabalho, uma hora eu vou me aposentar, eu vou ficar velha para o trabalho, o meu filho vai crescer, as coisas de casa elas não vão deixar de acontecer, louça, roupa. Sim. Então eu boto como prioridade a atividade física na minha vida. Para tudo, para tudo. Eu passei agora pelo curso de formação novamente, né, que a gente vai explicar isso aí. Mas a prioridade, até os colegas lá falavam, como é que você consegue sair daqui exausta depois de 12 horas de curso, que foi uma carga bem pesada, e ainda treinar. Eu falava, se eu não for para lá eu vou surtar, então é melhor eu ir. Na verdade, eu vejo que o seu processo é o contrário, né? Se você deixa de ir para a academia, todo o resto não funciona. Não funciona. Não funciona. Algumas pessoas têm, né, saem do trabalho e vão para casa descansar. Não existe a Michele qualquer outra função sem esse movimento do teu corpo. Eu sinto que eu adoeço realmente se eu tiver que parar. Agora, então, eu tenho passado por questões de joelho, coluna, né, idade. E o meu pensamento é sempre esse, meu Deus, eu não posso parar de treinar, eu tenho que cuidar disso agora, então. Começar a olhar com cuidado, porque se eu não cuidar agora, se eu negligenciar, futuramente eu vou deixar de treinar. E olha já o meu medo precoce de um futuro. Aí agora eu tô cuidando para continuar aí minha saga de academia. E você trouxe, Michele, que uma das motivações da tua vida para treino a vida inteira, né, desde que você se entende por gente, foi o desejo de ser mãe. Sim. E eu sei que ser mãe para você foi uma grande virada de chave. Foi de tudo. Como que nasceu esse sonho para você e como que é até hoje o seu maternar? Como que é a Michele mãe, que se divide entre ser mãe, fitness, profissional, esposa, amiga? O meu sonho de ser mãe é desde pequena. Assim, eu sou canceriana, não sou canceriana raiz, mas o que o canceriano é família, né? Então, eu sempre tive sonho de ser mãe. A minha mãe me teve muito nova. E eu tenho uma amizade incrível com a minha mãe. Então, minha mãe me teve com 16 anos. E eu achava incrível eu ter na minha faixa dos 15, 16 anos e eu ter uma amigona, que era minha mãe. Eu queria isso. Eu queria ter um filho assim. Eu queria ser mãe nova para quando eu tivesse 30, meu filho tivesse 15. E a gente está ali trocando, né, quase na mesma idade, né? Sim. Então, assim, sempre quis ser mãe, só que sempre com muita responsabilidade. Eu podia ter feito de qualquer jeito, mas não. Sempre pensei em primeiro ter uma estabilidade. Sim. E consegui, através do meu emprego, tinha uma estabilidade, um emprego que me deu uma base para isso, porque lá na Prefeitura do Rio, funcionário público do Rio de Janeiro, as mães têm 1 ano de licença, então assim, eu já tinha esse pensamento que se eu engravidar, eu vou ter aí 1 ano para estar com meu filho, que isso é muito bom, deveria ser para todas as mães, né? Eu sempre falo isso. Enfim,
Quando eu parei para tomar remédio, foi uma decisão minha. Sim. Thaisa compartilhou disso, eu falei, surtei, 29 anos, eu falava que eu não podia morrer sem ter filho. E os 30 anos era virada, assim, né? Porque mulher, pra gente, mulher, chegar no 30, Sim. parece que realmente acaba toda a infância e adolescência, a gente se vê realmente madura. E nos meus 29 anos eu tomei a decisão, não quero mais tomar remédio. Eu já tinha um relacionamento com meu esposo. Que até então que era não namorado. era esposo. É. A gente ainda vivendo sem nada, só namorando, mas eu falei, agora eu vou. Conversei com os meus pais. Meu pai super, vambora, se você quer, vambora. Aí, pra glória de Deus, no meu aniversário de 30 anos, eu descobri que estava grávida do Miguel. Aí foi tudo incrível, porque não veio só a maternidade, veio um casamento. Eu e meu marido, a gente montou uma casa aí junto com a barriga crescendo e a casa indo. Procurar casa, procurar um lugar que se adaptasse pra gente, perto da nossa família. Enfim, foi tudo novo, não foi só uma parte, foi tudo. Veio casamento e filho. Sendo que eu tinha uma visão da maternidade diferente, continuo amando ser mãe, não trocaria nada do que eu passei, sendo que não é fácil. Quando vem a criança, vem o puerpério não foi fácil para mim. Como eu falei já no início, eu me perdi de mim, eu me vi... E agora, o que eu fiz na minha vida? Eu tinha uma vida livre, eu saía a hora que eu quisesse, eu voltava a hora que eu quisesse, eu podia passar o dia na academia, eu podia fazer várias atividades num dia só. E eu me vi ali, com um bebê, na pandemia, sem poder sair, sem poder cuidar de mim, até meu cabelo, assim, questão de, né, salão, não tinha como, minha vaidade ir embora. Foi renovador, porque aí também eu comecei a priorizar, eu botei na minha cabeça que não, você não vai se perder, você vai se achar, você não vai deixar a história de muitas, né, que acontece com muitas, acontecer com você. E tendo uma boa rede de apoio, meu marido sempre me ajudou muito, eu comecei a ir devagar. E muitas vezes o Miguel, quem me conhece da academia, vê o Miguel desde pequeno, ele ia comigo, assim, não tão pequeno, mas quando ele já completou aí uns 2 aninhos, na academia tinha um espacinho minúsculo de criança. E aí eu, Miguel, boneco, comida, e o pessoal da academia, como sempre, né, admirando, falando, nossa, que legal, e eu lá com ele pequenininho. Ele também sempre foi uma criança muito boazinha, né? Fazia aquele treino de 20 minutos, meia hora, mas eu ia. E hoje é por ele também, ele me chama de mamãe forte. Hoje mesmo, eu descendo a escada, ele, mãe, você é muito forte, né? E aí, né, eu falo, meu filho, sua mãe é forte. Não somente de corpo, né, mas de tudo. Ele me admira muito, já vai aí pro caminho, né, que a Thaisa sabe, Sim. que eu já fico ali firme com ele, de alimentação, de treino. Nosso mini atleta. Mini atleta, já tá no futebol, natação, é meu orgulho. Eu consigo me ver mais forte por ele, para ele. É tudo gira em torno do meu filho e de mim como mulher, de ser exemplo para ele. Eu quero que ele tenha orgulho quando ele falar da mãe, principalmente num exemplo de força, de saúde, de equilíbrio. Então eu tento fazer por ele, por mim e por ele. E aí quando você traz essa força que vem do Miguel, esse orgulho, eu vejo na prática, e acredito que quem te conhece também vê, o quanto que o Miguel te transformou, né? Não só você, transformou o Vinícius também, Sim. que é o seu marido. Então o Miguel veio para de fato transformar tudo. E você se viu com a oportunidade de crescer dentro da guarda. Veio uma nova etapa. E aí você comentou aqui, agora eu quero aprofundar um pouco, qual momento você se enxerga hoje na carreira? Posso dizer que você participou de um concurso dentro de um concurso. Foi isso mesmo. E hoje você faz parte da primeira turma da Força Municipal do Rio de Janeiro. Como que foi para você ter esse up na sua carreira? Como eu falei no início, a Guarda Municipal ela tem muitos grupamentos. E eu bati cabeça em alguns, como toda instituição, né, que é de hierarquia, você chega mais novo ele vai pegando as rebarbas até você se firmar. Eu andei por grupamentos que não me faziam bem, assim, eu tive, como eu falei no início, eu tive pensamentos de desistir da guarda,
de não é isso que eu quero, não quero estar aqui. Eu já tive dias de ir trabalhar já angustiada, porque tenho que ir para esse lugar. Mas enfim, passou, graças a Deus, eu consegui depois passar por um novo grupamento que eu me adequei, eu saí da rua, fui para o administrativo. Não só por estar no administrativo, mas a minha base era bem legal, as pessoas que eu trabalhei. Só que caiu numa mesmice, assim. Os dias só passavam. Não tinha nada novo, nada mudava. Aí quando eu tive o meu filho, a maternidade veio bastante, assim, tocar sobre questão de, e aí, vai ficar parada? Não tem para onde, vai ter que ir para algum lugar, você tem um filho agora, eu não fiz faculdade. Aí começou a reacender esse sonho de tem que estudar, tem que estudar. Só que aí você esbarra com tem que estudar, mas você tem que priorizar as coisas do seu filho, o financeiro, o tempo, o trabalho. Enfim, eu já estava nessa questão um pouco desmotivada não só eu digo os meus colegas todos da Guarda Municipal, que a instituição não é uma instituição muito antiga, mas do tempo que tem, ela não teve muita evolução. E um ano atrás veio uma proposta do prefeito de armar, né? A Guarda Municipal não era armada. E vai armar. Só que até então a gente achava que seria um armamento comum, faz só um treinamento de tiro e vai armar. Pois não, veio uma nova seleção dentro da instituição, seria um novo grupamento, com um novo teste físico, um novo teste de saúde. Não teve prova escrita, mas dentro do curso a gente passou por provas escritas. Aí veio todo mundo, assim, eu já não era mais a Michele de 22 anos, já era a Michele de 35, tendo que fazer uma corrida que foi do mesmo nível de quando eu entrei, que até eu falo isso até hoje, foi um pouco injusto, não só comigo, não foi tanto porque eu tenho uma disciplina com a atividade, mas tinham colegas que não tinham, então eu achei um pouco injusto do jeito que foi, porque selecionou pessoas que já estavam numa instituição, afunilaram mais. Mas enfim, quem estava preparado conseguiu. Foi uma disputa, Sim. Classificação, e foi uma correria. Aí eu me vi novamente com 22 anos, tudo de novo, tendo que fazer exames, correndo contra o tempo, porque tinha tempo, e iniciou um novo curso de formação dentro da Guarda. Curso de formação, assim, Sim. Com todos os critérios de avaliações, de provas, só que agora tinha um armamento, coisa que eu também me peguei questionando se eu queria isso para minha vida, porque a gente sabe que a segurança pública no Rio de Janeiro ela é complicada, a gente vê o que os policiais passam, então assim, eu fiquei sempre com muita dúvida, Imagino. vou ou não vou, tendo não quero, uma família. Tendo agora uma família, tendo que ir e vir, andar armada, e você fica botando agora a questão de ter criança, né, meu marido. Então, assim, são muitas coisas à prova. Mas eu fui, e foi algo bem desafiador. Eu achei que seria fácil e não foi. Foram aulas, carga excessiva de treinos, porque a gente tinha um curto espaço para se formar. Então, dependi, mais uma vez, a rede de apoio ajudou muito. Eu tinha colegas lá que choravam assim, no alojamento, porque de segunda a sábado, 12 horas de curso, fora os dias que a gente tinha que ficar até 11, meia-noite, que tinha que fazer aula noturna. Com quem ia deixar o filho, muita mãe solo, querendo ou não a gente ganhando o nosso salário, mas com todos os descontos por não estar atuando, né? Então, assim, teve uma defasagem no salário. Então, foi bem difícil, mas foi engrandecedor. Imagina. As oportunidades que eu pedi a Deus em oração de aprender novamente, eu tive ali, de conhecer coisa nova, de ver minha mente trabalhando de novo, me ver estudando de novo. Então foi muito bom. E a gente está aí, formou agora a primeira turma da Guarda Municipal do Rio, a Força Municipal, grupamento de elite. A gente agora está armado, está atuando nas ruas do Rio de Janeiro já, e foi muito bom. No início veio com uma confusão, eu não sabia se queria ou não, mas foi muito bom para mim. Foi um divisor de águas. Um divisor de águas da minha carreira. De hoje querer mais, de hoje querer estudar mais, me aprofundar no ação de segurança pública. Então, sair da minha zona de conforto, porque eu não tenho facilidade para sair da zona de conforto. Se tem uma coisa que é difícil para mim é deixar a minha zona de conforto.
eu sou muito apegada à estabilidade. Se falar que vai mudar muito, eu já fico meio tensa, mas esse curso da guarda veio como um bênção de Deus na minha vida para dar um start aí para uma nova carreira. Sim. Porque agora é tudo novo de novo. Sim. E esse frescor traz, né, esse movimento, já que Sim. você falou tanto de movimento, né, da atividade física, essa nova possibilidade de carreira te tirou da zona de conforto, mas também Sim. te levou para uma vida nova. Sim, voltar a sonhar. Como eu falei, a questão de voltar a estudar. Eu sempre me coloquei muito, hoje não dá, amanhã, aí depois, e agora não. Agora estou querendo de novo. Estava até conversando com o Vinícius esses dias, né? Sobre o que me interessou agora em fazer sobre segurança pública, sobre estudar sobre a segurança pública, sobre direito. Perfeito. Porque a gente não acha que sabe muita coisa e a minha profissão precisa Sim. que eu tenha essa sabedoria todo dia. Sim. Então eu não posso ir para a rua agora portando um armamento de fogo do mesmo jeito que eu ia quando eu não tinha arma. Sim. Querendo ou não, eu não tinha tanta... Não é obrigação a palavra, me fugiu a palavra. Disciplina, responsabilidade. Responsabilidade. Tinha uma responsabilidade, mas que muito eu podia me eximir de fazer porque não estava na minha ossada ali. Hoje não, hoje eu não posso mais me eximir, eu não posso errar. Né? Eu tenho que ir e voltar para casa. Porque o erro pode ser que eu deixe de alguém voltar para casa por um erro meu ou eu não voltar para minha casa. Então eu tenho que ter tá sempre querendo estar ativa, estudando e fazendo curso, né, até mesmo de tiro, para que eu possa estar pronta. Porque eu tenho que voltar para casa e eu também não posso, por um erro, impedir a vida de uma outra pessoa de voltar para casa, né? Então, tá sempre estudando, agora ativa. Com isso, é o que eu estou disposta a fazer. E aí, para a gente caminhar para o final, quando a gente olha para a tua trajetória, que tem carreira, filhos, vida fitness, Sim. casamento, amizade, uma vida social bem movimentada, o que ninguém vê? O que as pessoas olham da Michelle sempre sorrindo, sempre pronta para sair, para movimentar, mas tem bastidor. Tem. Eu acho que o que ninguém vê são os sonhos que a gente abafa. Hoje eu sonho sonhos de, não só meu, mas do meu filho, do meu marido. Então a gente acaba abdicando dos nossos para deixar para depois. Ninguém vê a gente tentando equilibrar os pratos. Como Thaisa sempre diz, que a vida da mulher é tentar equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Que a gente entende que a gente tem que deixar um para depois segurar outro, mas na vida real não é assim, a gente quer segurar todos. Tentar não deixar os pratos caírem e eu acho que ninguém vê também o esforço que a gente faz, né? Mas isso aí é a vida de todo mundo é assim. A gente sempre está se escondendo para que outra pessoa brilhe. Hoje o meu papel de mãe, ele é isso. Eu vejo que, como eu falei antes, que eu não posso me perder, mas eu vivo a vida do meu filho, né? O sonho dele. E tô ali, o que ninguém vê é a mãe torcendo, é a mãe se revirando em mil, a esposa, porque eu tenho uma parceria muito grande com meu marido. Então, vale a pena, por enquanto tá valendo a pena. Mesmo que a gente abafe alguns sonhos, para mim vale a pena, é onde eu queria estar. Eu cheguei onde eu queria estar. Eu tenho uma família linda, um filho adorável. Agora uma profissão que eu posso falar que eu tô num estágio da minha profissão que eu tô feliz, que eu estou empolgada, estou animada com o que vem aí para a instituição, desse novo começo. E é isso, bola para frente, a Michelle animada, fitness, me verão muito fitness por aí ainda. Os pratos da academia eu não deixo cair, não. Eu falei isso, né, na primeira entrevista, e é um prato que não tem que cair mesmo, não, né? Não esse prato do autocuidado, esse prato cuidado. do que é prioridade para você. E eu entendo quando você fala do abafar sonhos, muitas vezes pelo reorganizar as prioridades, sim, né? Com certeza. Prioridade do que é de seu filho se torna uma prioridade sua. Sim. Muitas vezes o que é prioridade para a família você precisa reorganizar também para fazer valer. E eu acredito que muitas mulheres se inspirem em você pelo seu jeito, né? Sim. Seu jeito amiga, ouvinte,
essa mulher que não se abandona. Se você pudesse deixar uma mensagem, uma frase, algo que toque no seu coração e que possa iluminar a vida de alguém, que frase você deixaria para essa mulher que está te ouvindo? Não se percam. Como eu falei já aqui algumas vezes, a gente tem muitos afazeres, mas a gente não pode se perder da gente, porque eu entendo hoje que tudo passa, mas a gente não passa da gente. Eu não saio de mim, eu não me posso perder de mim, meu filho vai embora, casamento a gente quer que dure para sempre, mas também não sabe se dura, emprego pode ser que você saia um dia, só que a gente não pode se perder da gente, a nossa vida, ela vai com a gente até o fim. Então é não se perder, se valorizar. Eu sempre incentivo muito as minhas amigas sobre corpo, sobre procura o que você gosta. Não é sobre isso, não é sobre estética, não é sobre isso, é sobre se encontrar, fazer algo que goste, ter um tempo para si, cuidar de si, não só do corpo como da mente. E é isso, não se percam. Para a gente encerrar, olhando para a tua história e por tudo que você trouxe aqui hoje, o que é para você, Michele, uma carreira brilhante? Uma carreira brilhante hoje, para mim, é ter paz. Hoje eu consigo ver que se não tem paz, a gente não consegue dar o melhor de si. Então, quando a gente encontra paz, um ambiente que te traz paz, a gente consegue extrair o melhor da gente e fazer o melhor pelo que a gente escolheu, pela instituição que a gente está. E é isso, paz. Ter paz na carreira que você escolher para você. E é uma paz que se expande para todas as outras áreas da vida, né? Eu entendo a paz quando a gente está em paz com a gente, com as nossas escolhas. Sim. A gente se torna uma esposa melhor, a gente se torna uma amiga melhor, uma filha melhor, uma mãe. E, Michele, eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Ah, não vai chorar não, hein? Para mim, de verdade, assim, é uma honra ser sua amiga desde a 4ª, 5ª série. Poder ver hoje a mãe que você é, a profissional que você é. Poder ter essa parceria aqui, o que um dia foi só uma amizade, hoje a gente tem parceria, hoje a gente tem cumplicidade. E eu de verdade vejo que você é uma mulher que inspira muitas outras mulheres. Eu já participei de uma série de conversas onde eu via a Michele puxando outras mulheres e vambora, você consegue, você é incrível, bora pra academia comigo, bora pra igreja comigo. Então você é essa mulher que levanta outras mulheres, você é essa mulher que se reinventou no funcionarismo público. Sim. E você tem razão quando você fala que o seu principal e melhor papel é ser mãe, porque parte da tua carreira brilhante vem de você ser mãe do Miguel. Sim. Então, obrigada por compartilhar aqui essa história com a gente, que vocês possam conhecer a Michele, a mulher que eu conheço, e que é uma honra quem tem uma Michele na vida. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Te amo. Te amo. Eu amo essa mulher. Curte, comenta, compartilha. Se você está no YouTube, ativa o sininho. Bom, beijo.